Qual tipo de Judas você é? Porque há dentro de todos nós, sem exceção, uma partícula do DNA de Judas. Judas não foi o único que traiu Jesus. Mas o que importa não é a sua traição, mas o que levou Judas a trair Jesus. Eu fico imaginando isso porque a cena que eu narro para vocês aqui na Bíblia, ela é muito grotesca. Imagine uma pessoa que vai entregar o outro à morte, podendo dar 1 milhão de sinais. Resolveu escolher um beijo como sinal. Judas, quando vendeu Jesus para os sacerdotes, ele disse: eu vou me encontrar com ele na calada da madrugada, se vocês quiserem ir, eu vou dar um sinal para vocês quando eu encontrá-lo. Como era no meio da mata, não havia lâmpada elétrica, as pessoas usavam lampião, mesmo com lampião não se ilumina tão fácil. Como era um jardim, o jardim é fechado com árvores frondosas, era muito difícil você separar uma pessoa de outra pessoa. Todos os judeus usavam roupa comprida, todos os judeus tinham barba no rosto, todos os judeus usavam um quipá sobre a cabeça. Então Judas teve que dizer a eles: olha, eu vou dar um sinal para vocês quando eu encontrar esse que vocês querem prender. Judas poderia dizer assim: olha, aquele que eu encostar a mão no ombro, já estaria de bom tamanho. Ele poderia dizer assim: ó, aquele a quem eu dar um abraço, estaria de bom tamanho. Aquele a quem eu, sei lá, dar um cascudo, aquele que eu agachar para amarrar a sua sandália, aquele que eu elogiar a sua roupa. 1 milhão de formas para mostrar Jesus. Mas ele escolheu o método mais horrível, mais violento, porque é um método de intimidade. Nós não beijamos qualquer um. Principalmente naquela época. Um homem beijar outro homem, naquela época, 2000 anos atrás, com as leis da Bíblia antiga. Mas ele foi e deu um beijo em Jesus. O interessante é que Jesus sabia o que estava acontecendo, porque Jesus era Deus encarnado, sabia o futuro, sabia o passado. Ele olha para Judas e ele poderia ter dado a Judas 1 milhão de palavras ruins. Ele poderia ter chamado ele de traidor, poderia ter dito a ele: poxa, quantas vezes eu matei sua fome. Poderia ter jogado na cara dele: quantas vezes eu te ajudei. Confiei em você, você era o tesoureiro do nosso ministério. Eu fiz tanta coisa. Jesus poderia ter humilhado ele, poderia ter acabado com ele com palavras. Mas Jesus não fez isso. A Bíblia diz que Jesus chama ele de amigo. E diz: amigo, a que vieste? Ele usa essa palavra. Se viesse de Judas, eu teria dúvida. Porque alguns chamam alguns de amigos, mas não são amigos. Mas Jesus não tinha tempo para mentir, e ele estava debaixo de uma lei que ele não podia errar em nada. Jesus não podia mentir, não podia ser irônico. As palavras dele tinham que ser pensadas, exatas, porque poderiam mudar o curso da história. Poderia ele ser acusado por demônios e toda a trajetória da nossa salvação ter acabado. Então, quando Jesus se dirige a Judas e diz: amigo, Jesus não está mentindo. Jesus está dizendo assim: você pode não me ter como amigo, mas eu tinha você como meu amigo. E a última imagem que eu quero ter de você não é a do traidor, não é a do que me entrega com um beijo, não é daquele que me vende, é daquele que foi meu amigo. Só Jesus para ter um equilíbrio emocional desse porte. Muitas vezes nós, nesta vida pequena, tacanha e horrível que às vezes vivemos, quando algum amigo ou algum parente ou alguém bem próximo pisa no nosso calo, a gente deseja a morte para o outro. Se a gente pudesse, vomitaríamos tudo aquilo que temos carregado dentro do peito de uma só vez, para destruir a pessoa por dentro. Porque, como eu disse agora há pouco, repito, palavras às vezes ferem mais do que pancadas. Mas Jesus tinha um equilíbrio emocional fantástico. E ele chamou Judas de amigo. E aqui vai a primeira pergunta: por que Jesus chamou ele de amigo? Por que Jesus chamou Judas de amigo? Só há uma coisa que vem à minha mente. Como Jesus sabia que estava sendo vendido, estava sendo traído, ele estava dando uma chance para Judas se arrepender. Ele estava dizendo a Judas: ei,
Eu sei o que você veio fazer. Eu sei o que vai acontecer daqui para frente. E eu sei o que vai acontecer com a sua alma daqui para frente. Eu sei o que o diabo vai fazer com você quando esse momento terminar. E quando você se afastar. E quando cair a ficha. Quando você olhar para as moedas de prata e ver que você vendeu o Filho de Deus. Eu sei que você vai entrar em desespero. E o desespero fecha as janelas da inteligência humana. E um homem sem inteligência age por instinto. E alguns fortes têm o instinto de matar outros. Outros não tão fortes. Quando se vem no desespero, tem o instinto de tirar a sua própria vida. E foi isso que aconteceu com Judas mais à frente. Ele colocou uma corda em torno do pescoço e se matou. Mas Jesus estava dizendo a ele: você é meu amigo. Eu não chamaria Judas de amigo mais. Mas Jesus continuou chamando ele de amigo. E ele está mandando um recado para mim e para você aqui, depois de 2000 anos. Não importa o que as pessoas façam com você. Cada um age com a sua natureza. Uns têm uma natureza ruim, outros têm uma natureza cristã. E a natureza cristã é a natureza do perdão. E a natureza da reconciliação. E a natureza de dar a outra face quando alguém lhe espanca de um lado do rosto. Esta tem que ser a nossa natureza. Nem sempre conseguimos praticar, mas deveríamos nos esforçar para isso. Porque a palavra da Bíblia diz que algo brando que sai do coração pode aplacar o furor de outras pessoas. Aqueles que agem por vingança acabam sofrendo. Jesus vai dizer depois: aquele que vive pela espada morrerá. Ou seja, aquele que tem um espírito beligerante, guerreiro, ou seja, que só sabe gritar e brigar, vai terminar os seus dias desta mesma forma. Nada está escrito na Bíblia de maneira aleatória. Esse texto está escrito aqui porque Jesus sabia que mais cedo ou mais tarde nós iríamos ler. E Ele gostaria que nós agíssemos com aqueles que nos traem, da mesma forma com aquela que Ele agiu com Judas, ministrando o perdão, ministrando a compreensão. Foi isso que Jesus fez com Judas. Mas, como eu disse para vocês agora há pouco, eu queria apresentar um Judas que talvez vocês não conhecem. Eu não quero aqui pregar sobre o Judas traidor. Eu quero pregar sobre o Judas decepcionado. Por quê, pastor? Porque estudando a vida dele, eu cheguei à seguinte conclusão: Judas não vendeu Jesus porque sabia que Jesus ia ser crucificado. Não. Ele caminhou ao lado de Jesus, pastor Edivaldo, por 3 anos e meio. Ele viu Jesus fazer coisas que nenhum outro ser humano já havia feito. Ele viu Jesus fazer milagres. Ele viu Jesus restaurar a saúde de um coxo, de um paralítico. Ele viu um cego enxergar. Ele estava lá quando Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, alimentando uma multidão de quase 15 mil pessoas. Ele ouviu Pedro, Tiago e João contarem a história de que lá no alto da montanha, no Monte da Transfiguração, no Monte Tabor, Jesus se transfigurou e flutuou e recebeu a visitação de Elias e de Moisés. Ele estava lá quando Jesus gritou para dentro de uma tumba: Lázaro, sai para fora. Ele estava lá quando Jesus trouxe de volta à vida a filha de Jairo. Ele assistiu sinais e prodígios. Na mente dele, Jesus era um mágico. Na mente de Judas, Jesus era um ilusionista, capaz de fazer coisas tremendas. Pastor, e por que ele se decepcionou com Jesus? Se decepcionou porque ele nunca enxergou Jesus como Deus. Ele enxergava Jesus como um revolucionário político. Judas vinha da terra de Caríates, e a terra de Caríates, e de lá vem os Iscariotes, era uma terra onde tinham judeus que eram guerreiros, judeus que nunca aceitaram a imposição de Roma sobre eles, judeus que em outras guerras participaram, lutando para que o povo fosse livre, e nunca aceitaram que outros povos viessem e colocassem grilhões sobre eles. Judas vem de uma família de revolucionários. O pai dele era revolucionário, o avô dele foi um revolucionário, o bisavô dele foi um revolucionário. Se traçássemos a árvore genealógica dele, chegaríamos lá na história dos Macabeus, uma história para um outro dia contar aqui para vocês. Da terra de Caríates veio um outro grande revolucionário chamado Barrabás, aquele homem da Bíblia. Roma não prendia homens por causa de pecados. Roma prendia homens que cometiam
crimes contra o governo. Por isso Barrabás estava preso, porque ele intentou um motim para livrar os judeus da mão dos romanos, matou soldados, por isso estava preso, não porque era um pecador, ou porque era um contraventor, um ladrãozinho de galinhas, não, era um revolucionário. Judas, quando viu Jesus passar e falar, é chegado o reino de Deus nessa terra, ele ouviu a palavra reino e só viu a terra. Quando ele viu Jesus dar palavras como o sermão da montanha, onde ele dizendo que a justiça viria e que os pobres herdariam a terra, Judas só ouviu palavras da terra. Ele nunca enxergou Jesus como salvador da alma dele. Ele nunca parou para ouvir Jesus fazer milagres, e milagres que só quem lê a Bíblia entende. Por exemplo, a Bíblia diz que vieram 10 leprosos e Jesus curou os 10. Todos foram embora, mas um voltou para pedir ou para agradecer a Jesus. Quem lembra dessa história? A Bíblia diz que Jesus curou os 10 leprosos, mas o único que voltou, Jesus deu a ele uma outra palavra. Jesus disse, a tua fé te salvou. Judas só ouviu as curas. Judas estava lá